Estamos aqui no Divã Projetivo para falar de uma projetora que está apaixonada no mundo astral, sim, e viva o amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós, de novo, estamos aqui falar sobre nossos corações, sim, nossos corações apaixonados. Estamos aqui no Divã Projetivo para falar de uma projetora que está apaixonada no mundo astral, sim, e viva o amor. Estamos eu, de novo, Adriana Miranda, junto com o meu galã do Relatos, Viagem Astral Relatos, o Fernando Pichilli, e a nossa terapeuta, Lu Prado. Então, vamos iniciar a leitura. Beijo e viva o amor para vocês. Vai! Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa leitura do relato de hoje. Vamos lá. Amigos, vou fazer um relato aqui das experiências que venho passando nos últimos 6 meses. Vou logo avisando que é um relato grande mesmo. Pode ser chato de ler, vou me desculpando desde já. Sempre senti um vazio e uma saudade de algo que eu não sabia explicar. Há 6 meses eu tive um sonho que mudou a minha vida completamente. Sonhei que estava na Idade Média, em uma festa típica da nobreza daquela época. Eu estava procurando por um homem. Eu sabia muito bem quem eu queria encontrar. Andava e perguntava às pessoas onde esse homem estava, e ninguém sabia me responder. Até que eu finalmente o encontrei. Quando ele me viu, abriu um sorriso mais lindo que eu já vi na vida, e uma senhora que estava ao lado dele me disse: só assim para esse menino sorrir. Ele me deu um abraço apertado e ficou o resto do sonho de mãos dadas comigo, e até me levou para passear pela corte. Risos. Eu acordei com uma sensação maravilhosa, com uma energia muito boa. Eu senti tudo lá. Os toques, o calor das mãos, o do abraço, um amor que eu nunca senti antes aqui na Terra. Sou casada, gosto do meu marido, mas não é nem de longe a mesma coisa. E sim, o meu marido sabe o que está acontecendo. Não estou escondendo nada dele. E era tudo muito nítido. Parecia que tudo aquilo tinha de fato acontecido. Foi aí que eu resolvi pesquisar, estudar e cair na viagem astral, que era a única explicação plausível para o que eu estava vivenciando. Avançando, comecei a ter outros sonhos com este homem. Ele me mostrando imagens de outras vidas nossas, de vidas dele e que eu não estava também. Tudo bem aí? Ela está caindo fisicamente agora. Pronto. Acoplou? Acoplou. Comecei a ter outros sonhos com este homem, ele me mostrando imagens de outras vidas nossas, de vidas dele em que eu não estava também. Inclusive, de repente, surgiu uma ligação, uma sintonia enorme com esse espírito. Na verdade, não surgiu. A sensação que tenho é de que sempre existiu, só que estava tudo adormecido, mas agora reacendeu tudo. E as coisas vivenciadas no astral são muito mais fortes, as emoções, os sentimentos, sensações, tudo é intenso demais. Agora eu já fiz os cursos básico, intermediário e avançado do Saulo Calderon, para quem ainda não está ambientado nesse universo, tá? Pratico as técnicas projetivas e continuo estudando pelos sites do IIPC e IPPB. Estou entendendo um pouquinho melhor o que é projeção astral e como funciona. Em algumas das minhas projeções, sou levadas por amparadores para salas de aula, onde aprendo várias coisas que quando acordo não me lembro. Cérebrozinho de bosta esse meu. Já fui levada para ver amparos, embora nunca tenha feito, pelo menos não que eu me lembre. Ocorre que em várias dessas projeções eu encontro pessoas que me perguntam se eu lembro delas, só que eu não lembro nunca. Só lembro desse homem que falei. E essas pessoas me dizem coisas a respeito dele. Aí é que entra a questão sexual. Ele me dá a entender que quer ter uma relação mais íntima comigo. E algumas mulheres me disseram com todas as letras durante a viagem astral que de fato ele queria. Uma, inclusive, foi bem explícita ao dizer: o fogo que você sente em relação a ele é o mesmo fogo que ele sente em relação a você. Daí, logo depois, eu acordei em EV. Gente, já me falaram que é obsessor, mas eu sei que não é. Eu me sinto muito bem e revigorada depois de ter estado com ele. Se fosse assédio, ele já teria feito. Não faltou oportunidade. Eu sempre me mostrei disponível. Não me entendam mal. Não sou nenhuma depravada astral, porém, sinto um amor que nunca senti antes. É muito forte mesmo. E uma coisa está ligada à outra, então a atração sexual também existe de ambas as partes. Como explicar essa questão sexual no astral sem levar para o lado do assédio, vampirização, obsessão e afins? Não se fala quase nada dessa possibilidade, mas até já encontrei uma coisinha ou outra em livros, mas sempre é muito pouco. Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu não queria escrever isso tudo aqui, pois acho que já estou me expondo demais, além de ser um texto grande. Mas eu acho que é sempre válido compartilhar as nossas experiências no astral. Afinal, é para isso que estamos aqui, né?
Muito bom, muito legal. Vamos lá, então. Vamos dar início às nossas considerações. Então, o Fernando Michel vai conversar aí com o tema. Primeiro, bem-vindo a todos de volta ao Divã Projetivo. Agradeço muito quem está acompanhando, quem está prestigiando o trabalho. E lembrando que a Lu sempre traz aqui para a gente, nós não somos donos da verdade, tá? O que a gente tenta trazer aqui é um pouquinho de experiência, conhecimento, um pouquinho do que a gente já passou em termos de experiências, estudos e tudo mais. Eu não vou entrar especificamente no campo emocional, tá? Porque a parte de sensações, sentimentos, emoções, elas são muito próprias de cada uma das pessoas. Se ela, a sensação que ela tem de bem-estar com ele e tudo mais, é uma questão muito dela. O que eu vou tentar explicar aqui um pouquinho é essa questão que ela tentar esclarecer um pouco essa parte da sexualidade, da energia sexual no plano astral, tá? Então, primeiro, é possível, sim, ela ter encontrado com essa pessoa no astral, é possível ela ter um laço energético, um laço afetivo muito grande com essa pessoa, porque os laços não estão vinculados simplesmente ao físico, eles ultrapassam o desencarne e continuam em outras existências. A parte da energia sexual, por que o pessoal fala muito de obsessão, fala muito dessa questão de, é obsessor, não é, e tudo mais? Quando a gente vai estudando os chakras, as energias, a gente vai estudar, vai verificar as funções dos chakras básico, do chakra sexual, eles têm uma função muito mais física, de trabalho nas energias mais densas relacionadas nos campos energéticos e também no campo físico, todos muito próximos do campo físico, tá? Então, quando você transmuta essa energia, quando você começa a estudar, quando você começa a trabalhar os outros chakras mais sutis, essa energia ela vai migrando para esses outros chakras. É por isso que quem está fazendo sexo ou está no pensamento da energia sexual não vai conseguir estudar, não vai conseguir fazer outras coisas, porque ele está com a vibração dele naquele tipo de energia. Quando a gente fala de alguém que já não está mais com o corpo físico, e ainda tem necessidade dessas sensações, dessas energias mais densas, então significa que ele está muito apegado a uma determinada faixa do plano. E aí, muitas vezes, quando a pessoa entra nessa faixa, ela tem dificuldade depois de sair. E aí fica essa questão aí da obsessão, por quê? Porque nessa faixa não é uma questão moral, tá, gente? É uma questão muito mais de densidade dessa energia. É uma energia para reprodução, uma energia mais animal. A energia sexual é uma energia muito mais primitiva, está presente no homem encarnado e está presente também nos animais, essa energia. Então, quando você está fora do corpo, você entra nessa sintonia, você começa a trabalhar com essa energia, automaticamente todas as energias que estão também nesse patamar mais grosseiro, elas estão ali juntas. Você não vai conseguir separar isso definido, bonitinho no plano astral. Então, entrar nessa energia no plano astral e sair, principalmente para quem não tem um corpo físico, não é uma tarefa muito fácil. Então, é nesse ponto que precisa observar e entender o que realmente está acontecendo nesse patamar. Será que esse jovem que está no astral, ele está tendo essa necessidade também de buscar uma energia mais densa para o prazer dele também? Será que o amor em si, ele tem sexo, mas ele engloba muitas outras coisas. O sexo está muito mais presente aqui na nossa função física. Se a pessoa está desencarnada, ela está do outro lado e necessita ainda continuar dessas energias mais densas, aí é onde a gente começa a puxar um pouquinho do alerta, tá bom? É mais nesse sentido que a gente precisa estudar e entender um pouquinho mais. Eu me estendi um pouquinho, porque o assunto é muito grande, é muito complexo até, mas eu queria saber um pouquinho da Lu e da Adri também, sobre o relato dela. Eu achei muito interessante a maneira como ela trouxe, como ela escreveu, como ela relatou a consciência dela do que estava acontecendo lá e já fez o paralelo da vida dela aqui, que ela tem um marido, que ela tem uma vida, né, uma vida tranquila, nesse sentido, né, que ela não está buscando um parceiro sexual em nenhum lugar, porque já tem o parceiro dela aqui no nosso plano, onde estamos, e só que o que me veio foi, se ela está nessa frequência, no plano em que estamos, como que houve essa abertura para que essa pessoa em outro plano buscasse ela com esse intuito? Qual é essa faixa de vibração em que ela está, ou ela se encontra, para que ela tenha dado abertura para que esse outro ser tenha chegado? É muito interessante isso e muito legal analisarmos, todo mundo se autoanalisar quando está na frequência em que está. Às vezes a pessoa não tem consciência da frequência em que está, né, Fernanda? Né, Adri?
Então, o que eu acho é que essa projeção dela, primeiro, é muito legal. Ela tem uma consciência sobre esse assunto, né? Saber separar, como a Lu falou, ela sabe separar as coisas, porque tem muita gente que ela confunde as coisas e tenta entrar em um mundo que ela pertenceu e não pertence mais. Né? Tem muito casos, assim, eu vejo pelo menos muito caso de gente relatando isso, que quer reviver aquele amor que teve muito tempo atrás e resolve, acabou. Já estamos em outro plano. E eu acho legal também que é uma das projetoras que ela é consciente, estuda pra caramba, viu? Parabéns pra moça aí. Você viu? Ela fez os cursos do Saulo, ela fez o IPC, ela fez outro, não me lembro a sigla que ela usou ali. IPPB, é o do Wagner Borges. Então, é uma pessoa que se dedica. É muito interessante, mesmo muito legal. Isso é importante. Com a experiência, a gente também vai entendendo outras coisas na projeção astral também, né? Quando, às vezes, as pessoas falam de obsessor e tudo mais, gente, dificilmente você vai conseguir distinguir um obsessor ou não, se você não tiver uma boa lucidez, porque ele não vai chegar necessariamente, dependendo do intuito dele, ele vai ser uma pessoa que vai conversar com você, vai tentar te trazer uma experiência diferente e tudo mais, às vezes até legal, bacana, porque ele vai te envolver, necessariamente. Então, um espírito inteligente, que tem uma boa manipulação de energias e tudo mais, dificilmente em uma projeção assim, você vai, eu me senti mal e tudo mais. Tem as características aí dessa questão energética para você perceber, mas tem as nossas ânsias, o que a gente quer ver. E muitas vezes o obsessor ele trabalha exatamente naquilo que a gente quer ver. Ele sabe os nossos pontos fracos, ele conhece, ele sabe aonde, se ele falar determinada coisa ou determinada coisa ali, ele vai conseguir fazer com que você se sinta bem em determinados pontos. A questão exatamente como aqui no dia a dia, no plano físico mesmo. Quando você está lidando com pessoas, você vai observando aos poucos, fala, poxa, não, até aqui está legal. Agora, a partir desse ponto, ele está me propondo o quê? Como no caso dela, eu falo, se ele quisesse, ele já teria feito. Mas será que o objetivo dele? Eu estou trazendo uma hipótese aqui, mas na hipótese dele não ser uma alma gêmea, dele não ser esse espírito bondoso, dele ser alguém que está manipulando a situação. O que ele vai querer? Primeiro, ele vai trazer você para um contexto de confiança. Depois que ele ganhar a confiança, ele vai começar a inserir as dúvidas ali, as questões que começam a atrapalhar a encarnação da pessoa aqui. Uhum. Então, ele vai conquistando esta pessoa e depois ela começa a ter um vínculo tão forte porque ela se deixa. Porque ele não está trabalhando no livre-arbítrio dela. Ele está falando, não, ela está me deixando. Lembrando que em algum nível todos somos manipuladores. Em algum nível entramos nesse lugar de manipular o outro para ele fazer o que a gente quer. É um caminho muito conhecido. Muito. E para a gente cair nele também é muito fácil. Porque a pessoa sabe exatamente qual caminho ela vai para poder fazer o outro ceder aquilo que ele... E é bem isso, né, Fê? De te falar, ela que aceitou. Ela fez porque ela quis, ela concordou, enfim. Pode falar. E é muito complicado quando você tem uma pessoa nessa situação que ela quer estar com essa pessoa, para os amparadores ajudarem, entendeu? Porque é o livre-arbítrio dela, ela vai poder escolher se ela quer ou se ela não quer. E às vezes essa pessoa que está do lado de lá, ela não necessariamente é uma pessoa ruim, mas às vezes ela também não está equilibrada o suficiente para entender a situação. Se a pessoa ela reencarnou, ela já está com uma família, ela já tem questões que ela precisa desenvolver aqui, será que essa pessoa está ajudando realmente ela? Trazendo esse envolvimento? Ela comentou do marido dela e tudo mais, mas o quanto isso realmente agrega na experiência que ela necessita passar aqui. Tem um caso muito interessante que eu escutei de um relato do Wagner Borges, em um vídeo que ele estava comentando exatamente isso. Eram dois espíritos, se não me engano, acho que a mulher estava encarnada, ou eu não lembro se era mulher ou homem, mas a questão um deles trabalhava no plano espiritual, porque estava desencarnado, trabalhava com assistências e tudo mais, e o outro tinha a vida dele aqui. E eles vinham se encontrando durante esse período dos sonhos, né, da projeção astral. Só que a necessidade de um ficar com o outro começou a ficar tão intensa que começou a atrapalhar a encarnação dele aqui, e o espírito que estava do outro lado começou a não fazer mais os trabalhos que ele necessitava para o avanço dele lá. O que a espiritualidade maior fez? Cortou. Falou, olha, a partir de agora vocês não vão mais se encontrar,
e aí ela vai ter que seguir as coisas porque é importante para ela, e para ele estava atrapalhando as questões dele. E aí na programação, e aí, não sei exatamente como aconteceu, mas segundo o relato, ele iria encontrar com outra pessoa, ia casar, ia ter filhos, porque era uma necessidade dele nessa encarnação ter isso. E Da toda vivência dele. essa experiência Aí estava... você veja, né? O ser humano, ele precisa de limites até no astral, né? É muito curioso isso, porque às vezes pensamos, eu quero liberdade para ir onde eu quero, fazer o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Mas o ser humano, ele precisa de algum limite em algum momento, porque senão extrapola tudo e vira a pessoa se desvia daquilo que ela havia se proposto inicialmente. O espírito, ele tem o seu grau de elevação, né, Lu? Então, nem sempre por ele estar desencarnado, você encontrar com ele no astral, ele tem todas as respostas e ele tem todas as questões dele desenvolvidas. Ele continua no processo. E muitas pessoas que nós encontramos no plano astral durante uma projeção, elas não são boas nem ruins, exatamente. Elas são pessoas como aquelas que a gente conhece aqui no dia a dia. Costumo falar muito isso. Não existe, costumo falar isso. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Tem a maneira como aquilo significa para você. Qual o significado você dá? Aí você vai dar o significado de bom, de ruim, enfim, né? Eu digo muito isso mesmo. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Tem a sua visão sobre aquela situação. Fala, Adri, tô tentando falar e a gente não deixa você falar. Não, eu não tô tentando falar, não, porque eu não deixo falar. Ou você ouve piada, ou você ouve música ao fundo. Então, o que eu acho é que... Não, eu vou ser bem rápida aqui. Então, eu acho que eu vi um relato igual que o Pichiro falou que sobre a intervenção de espíritos superiores, de luzes, porque senão, se deixar, vai virar uma materna. Aí um vai interferir na vida do outro que está lá, vai querer esperar o outro que está lá, vai ficar aqui, e é o que tinha que fazer aqui, a pessoa deixa de fazer. Então, eu adorei o relato da moça, eu achei ela muito, muito, muito diferente de muitos relatos que a gente vê que as pessoas querem viver aquilo, ela soube separar direitinho, e eu quero agradecer a todos aqui, porque senão a gente vai ficar prolongando, que esse assunto é bom pra caramba. Muito legal. Agradecer a todos, especialmente a Fernanda Pichilli, que além de ser galã no relato astral, é terapeuta, acupunturista, desenhista e joga também tarô. E a nossa terapeuta do grupo, a Prado, tá? Que também é a minha terapeuta. E agradecer a todos, que tenham um mês maravilhoso e apaixonante. Por favor, não vamos poetizar a dor, porque o amor não dói, como diz uma psicóloga da internet, que eu esqueci o nome. Qual é o nome da psicóloga de Casos de Família? Casos de Família, não lembro. Naí Dinâmico. Porque o amor não dói. O amor é lindo, é maravilhoso. E aqueles que encontrarem seu amor, tiverem o plano, deixa ele lá, vivendo lá, a gente vive aqui. Aí um dia se pensa, tá? Então, para vocês que ficam, espero que vocês gostem, compartilhem, participem mais e mande mais relato pra gente, tá? Um beijo para todos. Tchau, e até pessoal. mais. Até o próximo relato. Tchau, tchau. Até mais.